Boa noite oficial para a turma 46, para a gente dar início a mais uma aula da disciplina de higiene e profilaxia, que já está chegando ao final, né? Vou encaminhar para vocês as atividades amanhã, para que vocês tenham o final de semana inteiro para fazer e possam me entregar até o dia 16, tá bem? Então vai ter aí 4 dias para estar confeccionando as atividades e me encaminhar no WhatsApp. A prova vai ser encaminhada, como eu disse para vocês, no dia 16, tá bem? Vai dar tudo certo. Depois eu volto, Leonardo. Depois eu volto. Pode repetir, por favor? Tá. Amanhã eu vou encaminhar para vocês as atividades que vocês precisam fazer. Então, você vai ter sexta, sábado, domingo e segunda-feira para fazer as atividades e pode me entregar até o dia 16. Vai me encaminhar as atividades no WhatsApp. No dia 16, eu vou estar encaminhando a prova. E vocês me devolvem a prova no dia 17, tá bom? Porque eu sei que é difícil, quem estuda à noite geralmente trabalha, né? Tem um monte de coisa aí para fazer. Então, para dar um tempinho a mais para vocês, né? Eu vou mandar a atividade amanhã para que vocês tenham o final de semana inteiro para concluir. Tá bem? Podem me amar mais, eu sei. Então, vamos dar início aqui a mais uma aula, tá? Todo o material, gente, que eu tô mandando para vocês aqui, de slide e tudo mais, é da apostila. Eu simplesmente tiro da apostila e jogo no slide, tá? Por isso que hoje eu vou usar direto na apostila aqui na íntegra, que é para vocês terem convicção de que todo o material que eu utilizo na aula tá dentro da apostila, tá? Então, qualquer dúvida, corre na apostila que vai estar lá. Inclusive, a apostila é muito mais completa que os slides, porque o slide eu uso como um roteiro, né? Me referenciando sempre aqui ao material que foi elaborado para vocês, que, diga-se de passagem, é um material até muito bom, né? Não é porque foi a gente que elaborou, não, mas tá legal. Então, vamos lá. Ontem a gente parou com relação à saúde do meio ambiente, né? A educação ambiental, que também era uma função do serviço da enfermagem. Por isso que a gente trabalha lá na atenção primária com políticas, né? De planejamento. Nós trabalhamos, é comum ter técnico de enfermagem nessa política. Inclusive, são os técnicos de enfermagem, né, que melhor executam essa atividade, porque eles estão direto com a população. Depois do ACS, profissional de saúde, que tem mais contato com a população no seu habitat natural, é a equipe de enfermagem, principalmente o técnico de enfermagem. Por algumas vezes, o enfermeiro nem vai na casa do paciente. Quem vai na casa do paciente é o técnico. E quando precisa de um atendimento especializado, vai o técnico com o médico. O enfermeiro dificilmente faz a visita domiciliar, a menos que ele trabalhe dentro de um planejamento de home care, tá? Que aqui no estado do Acre tem pouquíssimas, né? E os que tem são a nível de empresas privadas, particulares, né? Geralmente eu tenho pacientes que me pagam de forma particular para eu fazer visita domiciliar. Nas visitas a gente faz orientação e tudo mais. Inclusive é um ramo da enfermagem para o técnico de enfermagem explorar. Antes a gente formava e ficava esperando um concurso público, né? Ou da prefeitura ou do estado, ou ser chamado nos 2 hospitais particulares que a gente tinha aqui, né? Isso quando eu me formei. Agora não, agora a molecada se forma, né? Molecada que eu falo é recém-formado, né? Independente da idade, assim, molecada porque é jovem na profissão. A molecada se forma e ela pode trabalhar por conta. Vai lá no Corém, se registra no Corém para você ser um profissional habilitado, né? Porque você sai da escola um profissional certificado. Um profissional habilitado, você tem que fazer o registro no seu conselho de classe, que no nosso caso é o Corém. E aí você pega a tabela de preços, né? A tabela de precificação do serviço que você pode oferecer. Então, você pode fazer um curativo, verificar a pressão arterial, né? Fazer o anticoncepcional que a vizinha vive pedindo de graça. Para quem não sabe, é R$30 a administração, né? Intramuscular é 30 e intravenoso é 60. E intravenoso sem acompanhamento, porque se tiver que ter acompanhamento, você tem que cobrar um pouquinho a mais. Então, ele te dá uma tabela. Você não pode cobrar abaixo da tabela de jeito nenhum. Você tem que cobrar, você pode cobrar o mesmo valor ou acima. Abaixo você não pode cobrar. E isso é lícito, tá? As pessoas fazem isso de forma gratuita, mas não é legal não, tá? Porque a gente gasta dinheiro para isso. Então, curativo, medicação, verificação de sinais vitais, instalação de medicação,
instalação de dieta, orientação com os cuidados. Corém, Bianca, lá no Corém. Orientação sobre os cuidados de enfermagem, visita no pós-parto, né? Tem algumas mulheres agora que optam por pagar um profissional da enfermagem para ser o acompanhante dela na hora do parto. Então, é algo que a gente pode explorar, por que não, né? É muito legal. Então, nós da área da saúde, principalmente os técnicos de enfermagem, temos um contato muito próximo com as pessoas dentro do ambiente doméstico, né? Somos nós que trabalhamos em postinho que vamos fazer o levantamento da nossa comunidade. Então, nós sabemos quantos idosos tem, quantas crianças tem, quantas mulheres grávidas, quantas pessoas tomando anticoncepcional, quantos doentes psiquiátricos nós temos na nossa área, né? Quantas mulheres sofrem violência doméstica, tudo isso a gente tem. A gente tem um levantamento, porque a gente vai dentro da casa das pessoas, né? Hoje, tá aparecendo pra ti não, Cris, na apostila? Tá aparecendo a apostila aí, galera, pra vocês? Pra mim aqui tá aparecendo como se eu tivesse... Ó, pro Anderson tá, pra Luísa também, pra Sabrina, pra Hilary, pra Priscila. Olha aí, Crisna, por que não tá aparecendo pra tu? Descobre. Tenta sair e entrar novamente. Às vezes é isso, tá? Então, a gente tem um contato direto, porque a gente faz a visita domiciliar. E isso é muito vantajoso para a nossa equipe. Então, a gente tem condições de saber se na nossa área a gente tem esgoto, né? Se a gente tem água encanada, se a gente tem alguma família em situação de risco. Tudo isso a gente tem como descobrir. Por isso que todas as vezes que acontece essa situação, como por exemplo o alagamento, né? A Secretaria de Habitação, ela trabalha em conjunto com a Defesa Civil e com a Secretaria Municipal, porque dentro do município tem a atenção primária e na atenção primária a gente tem um prontuário civil, né, de todas essas pessoas, através do cadastramento do número do SUS e através do número do GEMOS. Dentro do GEMOS a gente descobre absolutamente tudo, né, da vida de saúde daquele paciente. Por exemplo, a gente descobre se, no caso aqui, vamos usar a Gabriele, a Gabriele Valente. A gente tem como descobrir quantas vezes a Gabriele foi ao posto de saúde nos últimos meses, quais foram os medicamentos que a Gabriele pegou na farmácia, né? Se a Gabriele toma anticoncepcional e qual anticoncepcional que ela toma, se a Gabriele tá grávida, tudo pelo número do GEMOS. Todas as vezes que a gente vai numa unidade de saúde, se ela for da atenção primária, né? Eles vão pedir tanto o número do SUS quanto o número do GEMOS. Isso é um cadastro, a gente joga todas essas informações dentro da plataforma GEMOS, então a gente tem como saber um pouquinho mais do perfil desse paciente, tá? E é de acordo com onde ele mora, serve, Dionara? Serve sim, tá? O GEMOS, ele é universal. Só que quando tu dá o número do teu GEMOS lá em outra cidade, eles vão falar assim, ó, a senhora fez o cadastro lá em Rio Branco, no Acre, né? Ou sei lá, na cidade que você mora. Tem como ver qual foi o lugar que aquele GEMOS foi gerado, tá? E aí, no caso, a Dionara falou assim, porque eu me mudei, então não, tô passando uma temporada aqui, então você continua tendo acesso ao serviço. A diferença é aonde você buscou, né, esse atendimento de referência, mas a gente tem direito sim, tá? O GEMOS é universal, assim como o SUS. Então, vamos lá. O que a gente sabe de esgoto, né? A gente sabe que temos o esgoto industrial, que é constituído por substâncias orgânicas, como, por exemplo, o resíduo das indústrias alimentares e das indústrias que processam celulose. Aqui no estado do Acre, a gente não tem indústria, né? O que a gente tem são tanques de piscicultura, né? Temos também alguns frigoríficos, mas alguns deles são na zona rural e na zona rural já pertencente à estrada de Porto Acre ou pertencente à estrada do Quinari, que é outro município, né? A nível de Rio Branco a gente não tem muito. Então, o esgoto industrial, né, a gente só vai ter aí dos esgotos hospitalares. Dentro desses esgotos, a gente vai encontrar metais pesados, como chumbo, mercúrio, níquel, cobre, zinco, cromo, cândio, né? E com relação ao mercúrio, ele constitui perigosos contaminantes. Antes, a gente da equipe de enfermagem entrava em contato direto com o mercúrio. Dentro do quê? Dentro de lâmpadas fluorescentes que iluminavam hospitais, principalmente do foco que era utilizado dentro do centro cirúrgico. Isso aí foi substituído.
A Anvisa deu um prazo para o Brasil substituir, o Brasil substituiu. Depois a Anvisa deu um novo prazo para ser substituído um outro item que era altamente perigoso e que ninguém nem imaginava, né? Assim, a população em geral nem imaginava, que é o termômetro de vidro. Vocês lembram daquele termômetrozinho de vidro que a gente vivia quebrando nos hospitais, em casa também? Ele tem uma coluna de mercúrio dentro dele. Quando quebrado, o mercúrio ele é liberado no ar e muitas vezes ele pode causar intoxicação hepática, tá? E intoxicação pulmonar. Então, na forma gasosa, né, que é uma forma orgânica, ele é mais nocivo à saúde do que na forma inorgânica, tá bem? Então a Anvisa percebeu isso, diagnosticou, constatou e deu um prazo para o Brasil se adaptar. Um outro aparelho da enfermagem que trabalha com escala de milímetro de mercúrio é o aparelho de pressão arterial, né? Aquele que tem um esfigmomanômetro, que a gente vai lá e insufla, né? Aquele reloginho. Oi, Beatriz. Tá bem. Mas eu tô conseguindo gravar, tá, Beatriz? Vai dar certo. Vai chegar aí para vocês. Aquele reloginho do aparelho, do esfigmomanômetro, ele mede a escala de mercúrio. Então, eu sempre falo assim, que a pressão, né, tá 120 por 80 mmHg. Essa sigla significa milímetro de mercúrio. Então, a Anvisa deu um prazo para o Brasil também substituir. Quem aqui já ouviu no passado as pessoas falarem assim, e esse aparelho digital de pressão não presta, o que presta é o outro aparelho, né? Só que vai ser substituído. Ele vai ser substituído. E na maioria dos hospitais, a gente não tem mais o aparelho, o esfigmomanômetro com milímetro de mercúrio, tá? A Anvisa deu um prazo para o Brasil até 2022 para ele ser retirado das prateleiras. Então, quando o aluno me pergunta, professora, eu posso comprar o aparelho digital para usar no estágio? Pode. Se a Anvisa diz que você pode, quem sou eu para dizer que você não pode? Agora, na disciplina de ações básicas, como ainda é portaria no Brasil, eu tenho que te ensinar a usar o esfigmomanômetro com escala de milímetro de mercúrio, tá? Mas ele vai ser substituído no Brasil porque o mercúrio é um metal pesado que faz mal ao organismo do ser humano. Então, a gente não tem necessidade mais dele, a gente agora utiliza o digital. Quem aqui já foi na UPA e verificou a pressão arterial lá na classificação de risco com um aparelho normal? Não já é um aparelho digital? Né? Fica um aparelhinho digital lá e sai no visor a pressão arterial. Dentro da UTI, a gente utiliza um que sai no visor. Então, é digital, tá? Ele precisa de manutenção? Precisa. Assim como o milímetro de mercúrio também precisa de manutenção, porque quando ele está descalibrado, ele não serve para nada, tá? Então, ele também vai ser substituído porque ele contém na sua composição um metal pesado, que é o mercúrio. Com relação aos poluentes, né, que podem atingir o lençol freático, nós temos o poluente de ação física, tá? Que são matérias orgânicas em excesso, né, na forma suspensão. Ou seja, ele tá lá, as partículas são densas e estão lá misturadas com a água, né? Então, essa água se torna impura, um pouco mais turva e apesar de estar aparentemente limpa, né? Não sei se já aconteceu com vocês de colocar uma água num recipiente e aí quando você observa, a água vai sedimentando, né? As partículas vão ficando mais para baixo. Igual o medicamento de suspensão, né? Tá lá escrito no rótulo, agite antes de usar. Aí você agita e toma. Aí depois você deixa ele lá encostado para você tomar só daqui a 6 horas. Você observa, tá lá as partículas tudo embaixo, né? É a mesma coisa aqui, ó, com a contaminação física da água. Aquelas partículas estão lá, algumas visíveis a olho nu, né? Outras não, a gente só vê quando ela sedimenta, quando ela se separa da água e vai para o fundo do recipiente. Então, essa água está aparentemente limpa, porque só o fundo que está sujo, né? Mas ainda tem contaminação nessa água, tá? Temos também a contaminação química, que é por excesso de sais de cálcio e de gases, né? Então, ela tem um sabor mais desagradável. Dependendo da situação, pode acarretar em doenças cardiovasculares e em consequência do depósito do cálcio nos vasos sanguíneos. E a poluição química, geralmente ela é causada por metais
pesados, né? Por exemplo, a água sanitária. Nós podemos lavar os nossos alimentos com água sanitária, porque ela vai fazer a remoção das bactérias presentes nos alimentos. Se nós exagerarmos, né, na água sanitária, a gente vai estar ingerindo uma composição química maior do que o nosso corpo é capaz de digerir. Então, às vezes, a dona de casa ela acaba exagerando nessa composição, né, da que boa. Aí, o postinho de saúde, por saber disso, o que ele libera para fazer, né, a descontaminação dos alimentos e das águas? Ele libera o hipoclorito de sódio, né, que é uma composição química menos agressiva que a água sanitária. Mas a água sanitária a gente também pode utilizar, tá? Tem até no supermercado, quando você vai comprar aquele produto químico para fazer a limpeza das verduras, para deixar as verduras de molho, se você observar, ele tem o mesmo componente da água sanitária dentro dele. Tá? Então a gente tem que ter aí um cuidado, porque é um produto químico que serve, né, para melhorar as condições do alimento que a gente vai ingerir, para eliminar a composição de vírus, fungos e bactérias que está presente no ambiente que a gente convive, mas que pode trazer um malefício. Por exemplo, a que boa, ela libera gases. Quem aqui já se trancou num banheiro? O bicarbonato, não. Ele não tem essa ação, não, tá? O bicarbonato ele é uma solução base, então ele equilibra, né? Ele, quando utilizado com outra coisa, daí sim, por exemplo, bicarbonato com limão, bicarbonato com outra solução química, porque ele deixa a solução mais base. Quando a gente quer quebrar a ação, né, de algum componente químico, a gente utiliza um componente base, que no caso é o bicarbonato, tá? Então vamos lá. Quando você já aconteceu com vocês de trancarem o banheiro, né? Você fecha a porta do banheiro e aí joga água sanitária, e joga sabão, e joga, sei lá, qualquer outro produto e começa a escovar o banheiro. Dali a pouco você não já se sentiu sufocado? Né? Dependendo da situação, se alguém não vier e abrir o banheiro, você morre lá dentro, porque nem abrir a porta você consegue. Porque a que boa, ela libera gases. Vai liberando gases ali, né? Já aconteceu com a maioria das donas de casa. Quando eu trabalhava no PS, né, chegava várias mulheres lá com edema de glote, a garganta praticamente fechando, outras mulheres chegavam desmaiadas, tal, fazendo o que? Lavando o banheiro. Lavando um ambiente fechado. Eu mesma quase me matei já umas 2 vezes, né? Da última vez foi grave, fui batendo no pronto-socorro, no pronto-atendimento, porque a glote estava só inchando e eu tive uma intoxicação grave com produtos de limpeza, assim, no ambiente doméstico. Daí eu falei pro meu marido que ele tem que me demitir como dona de casa, porque eu sou péssima. Péssima no negócio. Né? Eu já tentei me matar 2 vezes, então eu não dou pra esse negócio não, gente. Eu sei fazer um monte de coisa na minha vida, mas dona de casa não é um negócio que dá certo pra mim. Eu não tenho vergonha de admitir, né? Se eu continuar nesse ramo, vocês vão falar assim, mas que morte imbecil, morreu fazendo o que? Lavando banheiro. Né? Não tem nem graça uma coisa dessa. Mas esses componentes químicos, né? Esses componentes químicos, eles trazem malefícios, né, altamente nocivos para o organismo, principalmente a nível de glote, que é quando ele fecha ali a garganta. A intoxicação dele é muito grave. Aconteceu também no hospital aqui de Rio Branco, que a equipe de limpeza era nova no setor, né? Então ela não tinha passado ainda pelo treinamento. Estava completando o treinamento, mas não tinha sido completo. E aí, nesse hospital que eu trabalhava, eu fazia a limpeza terminal toda sexta-feira. Tá? Então, pegava os pacientes, colocava no corredor e lavava aquele setor que eu trabalhava, que era na urgência e emergência. Lavava aquele setor. Quando não tinha paciente, maravilha, mas quando tinha, a gente deixava o paciente do lado de fora, né, na recepção do hospital, e fazia a limpeza terminal com baldeamento mesmo. Lava a parede, lava teto, lava tudo, né? Então, era a rotina do hospital, a limpeza terminal. E aí, a equipe entrou, né, no hospital para fazer essa limpeza e a equipe diluiu uma concentração diferente, porque eles tinham para limpeza o cloreto de sódio a 5%. E aí o fabricante mudou a concentração, mas a equipe não foi avisada e a pessoa não olhou no rótulo. Então estava lá hipoclorito ou cloreto de sódio a 10%. Então dobrou a potência. Se dobrou a potência do produto, você tem que dobrar a diluição. Então, ele colocou os 5 ml, né, do hipoclorito a 5%, numa agência de 5
litros de água, só que era para ter sido para 10. Mas a criatura sabia? Não, não sabia. Então ele lavou, né? A equipe toda entrou em contato com aquela solução. Algumas pessoas passaram mal, outras pessoas vomitaram, algumas pessoas relataram só dor de cabeça, mas ninguém foi verificar o que estava acontecendo. E aí, quando a gente colocou os pacientes de volta, né, tanto os pacientes quanto a equipe entrando em contato só com o gás que aquele produto, né, estava liberando, todo mundo teve intoxicação. Então, a gente pode se intoxicar dentro do ambiente de trabalho, tá? Com produto de limpeza que é utilizado lá, que é completamente diferente do produto que é utilizado para a limpeza doméstica. Por isso que quem trabalha na limpeza hospitalar não pode pegar um pouquinho daquele produto lá e levar para casa para limpar, não. Vai dar ruim. Todo mundo que mora na casa vai passar mal, tá? Porque aquele produto foi elaborado para ambiente hospitalar. E mesmo sendo elaborado para o ambiente hospitalar, ainda pode acontecer de intoxicar. Toda a equipe do hospital foi intoxicada. Todos. A sorte foi que a enfermagem, ela troca de plantão, né? A cada 12 horas. Então, a equipe que estava em casa não se contaminou. A equipe que estava em casa veio no plantão noturno, já estava tudo bem, porque o gás já tinha sido eliminado, né? Com a ação do sol. O gás já tinha sido todo solto na atmosfera e a gente já tinha respirado tudo, não tinha mais nada para eles, né? E isso, Anderson, acontece sempre. O recipiente quando estoura, nesse caso foi porque eles lavaram, né, a parede. Foi um erro, gente, aconteceu. E aí toda a equipe, né, precisou de cuidados hospitalares. Na época eu estava grávida, de 7 meses eu não voltei mais, né? A bebê nasceu antes do tempo, a minha filha do meio, eu tive que passar por um procedimento de emergência, né, procedimento cesariano de emergência, porque eu entrei em trabalho de parto por conta da intoxicação. Então a menina era para nascer em fevereiro, a menina nasceu em dezembro, né? E aí eu fiquei afastada um bom tempo até eu ter condições de voltar a trabalhar. Isso pode acontecer com qualquer pessoa dentro do ambiente de trabalho. Então, a gente tem que ter muito cuidado com a composição química. Então, a gente tem que ler o rótulo de absolutamente tudo. Principalmente técnico de enfermagem que vai trabalhar com desinfecção. Técnico de enfermagem que trabalha na CCIH, que é na Comissão de Controle de Infecção Hospitalar. E técnico de enfermagem que trabalha dentro do centro cirúrgico lá no expurgo. A equipe do centro cirúrgico de técnico, ela troca todo dia, ela é revezada todo dia. Então, se hoje a Gabriele ficou lá no expurgo, amanhã ela tem que ir para a sala operatória. Ela não pode ir para o expurgo novamente, porque ela não pode ficar entrando em contato, né, com glutaraldeído, que é um produto químico que a gente utiliza para fazer a desinfecção das pinças, dos cabos de bisturi e de todo o material que vai ser utilizado em uma nova cirurgia, tá? A gente não pode estar entrando em contato sempre. Contaminação biológica é quando a água é contaminada por bactérias e por vermes, tá? E eles são responsáveis por desinterias, tá? Febre tifoide, hepatite, leptospirose, poliomielite e cólera. São as principais complicações de uma água com contaminação biológica. E é por isso que quando vem uma enchente, a Defesa Civil olha a água e perca material, né? A enfermagem olha vazante e doença. A gente já se prepara para o pós, né? Todo mundo está agora nessa comoção, pensando nas pessoas que perderam tudo, perderam casas e tudo mais. É preocupante? Muito preocupante. Mas para mim, enquanto enfermeira, né, e para a galera da saúde como um todo, a gente já se preocupa aqui, ó, com aquela água toda contaminada, com aquele povo todo tendo contato com aquela água e com a situação de Onara, a febre tifoide, ela não é comum, tá? Que ela, teoricamente, foi erradicada do Brasil, assim como o sarampo, como a poliomielite. Porém, ainda temos casos sim, principalmente nessas áreas onde alaga e as pessoas têm contato, né, com a água contaminada. Pode acontecer, assim como também o tétano, tá? Não sei se vocês já viram uma pessoa com tétano, mas não é uma situação muito agradável de ver, não. Tá? O tétano é uma doença muito grave, e a pessoa ela tem resistência à luz e ela tem rigidez tecidual, então ela não consegue parar que o corpo dela não consegue ficar normal, é todo o tempo contraído,
né? Então tem até uma expressão facial de sorriso. A pessoa fica sorrindo o tempo inteiro e com o corpo todo rígido, né? Então ela sente dores absurdas e ela tem sensibilidade à luz. Então ela fica num quarto escuro toda rígida. Horrível cuidar de uma pessoa com tétano, tá? Então a gente tem que ter cuidado com relação à contaminação biológica da água. Por isso que a gente tem que observar onde é que tem uma rede de esgoto urbano, uma rede de esgoto industrial, né? Para que a gente possa observar aonde é que está sendo desembocado esse esgoto, tá? Porque na maioria das vezes é nos córregos e nos rios. E essas águas, né, vão passar pela estação de tratamento e vai voltar para a nossa torneira. Assim como é na França. Lá na França eles não têm água limpa, não. Tem a água que passa lá naquele canal que é muito famoso, que as pessoas viajam o mundo inteiro para ir conhecer. É como se fosse o canal da maternidade. É um rio de cocô. E aí passa pela estação de tratamento e aquela água volta para a torneira. Eles não têm água potável lá. Por isso que a água na França é um valor absurdo. Quando eu vejo alguém falando que vai para a França, eu digo, vixe, Maria, roda a Europa todinha, mas não vai para a França não, porque a água de lá é toda cheia de cocô. Tem água limpa não. Imagina aí a água do canal da maternidade sendo tratada e voltando lá para tua torneira. França, meu amor, e você paga rios de dinheiro por isso. Temos também, tá, a contaminação radioativa, tá? Essa contaminação acontece por lixo atóxico resultante do vazamento das usinas nucleares e do material atômico depositado no fundo dos mares, tá? Com relação a isso, o que aconteceu? Né? O que pôde ser feito pela população? A gente começou a ter depósito de lixo radioativo. Então, a gente tem hoje onde depositar pilhas, baterias, televisores, né? A gente tem ponto de coleta para isso e o descarte é feito de maneira adequada, porque aqueles caminhões de sucata vendem a sucata para os países que têm condições, né, de metabolizar esse lixo, de tirar ele de circulação sem que ele vá para o fundo dos mares. Eu morava lá no São Francisco e eu lembro que meu pai comprou um terreno. Daí a gente foi ver esse terreno, né? Todo mundo empolgado. E aí meu pai desenterrou de lá. Gente, vocês não têm noção, não. Ele começou desenterrando com as mãos, né? Depois ele foi para uma enxada. Por último, ele mandou uma caçamba entrar lá para fazer a raspagem. Era tanta pilha, tanto televisor, né? Tanto lixo radioativo lá que a gente não sabia onde enfiar. Daí a gente pagou uma coleta orgânica para ir lá, né? Fazer a separação. E um rapaz que vende sucata, ele conseguiu fechar uma caçamba só com o lixo que estava naquele terreno. E aí depois a gente ficou sabendo que lá era utilizado como aterro, né? E era num bairro, assim, hoje considerado até um bairro legal. E as pessoas que moravam ali descartavam tudo naquele terreno porque era baldio. Imagina a quantidade de lixo. Nesse terreno, isso já tem uns 20 anos. Até hoje, quando a pessoa cava um poço lá, a água ainda é contaminada. A água tem um teor radioativo absurdo que não dá nem para lavar um carro. Tá? E a gente está falando da área, né, de uma área urbana. Imagina o que a gente não fez com o planeta Terra jogando esse monte de lixo fora que a gente vive jogando, né? E agora as indústrias se comprometeram de não mais, né, trabalharem com situações tão tóxicas, com componentes tão tóxicos. Por isso que hoje a vitalidade dos utensílios domésticos é tão diminuída, né? A gente compra um eletrodoméstico e rapidinho ele fica velho e a gente tem que comprar outro ou ele quebra. A durabilidade, né, diminuiu, porque agora, né, as indústrias não podem trabalhar com metais tão pesados. Com relação à poluição do ar, a poluição do ar a gente consegue fazer com dióxido de carbono, com monóxido de carbono, com dióxido de enxofre, com hidrocarbonetos e partículas sólidas. Então a gente consegue fazer uma contaminação no ar rapidinho. Por isso o medo, né, de alguns países com relação às armas químicas, porque são altamente letais. Ora, a gente tenta se matar com um quiboa no banheiro, o que a gente não faz com monóxido de carbono? A gente taca fogo no mundo. Né? Eu não sei se vocês lembram de um caso que aconteceu aqui em Rio Branco, no bairro Manuel Julião, né? Um senhor que vendia oxigênio e ele enchia os galões em casa, daí a casa explodiu, né? Era um gás.
Era oxigênio. Gás de cozinha pode explodir também. Então a poluição do ar é a poluição que mais preocupa, né, os integrantes das organizações mundiais de saúde. Por isso que tem interferência direta. Alguém sinaliza que tem uma arma química, já tem interferência ali, né, para não utilizarem essa situação com a gente, porque o oxigênio, se explodir, não sobra nem um pedaço das pessoas. Né? Imagina, e isso uma explosão que foi acidental. Imagina uma explosão que foi, né, completamente planejada e arquitetada, como por exemplo a explosão de Hiroshima e Nagasaki, que destruiu e dizimou uma cidade. E até hoje as pessoas não podem morar em alguns lugares da cidade porque a contaminação radioativa ainda é muito intensa. E a gente está falando lá da década de 40, a gente já está no ano de 2021. E ainda tem contaminação radioativa, partículas pesadas, né? Então é capaz de dizimar. A gente tem que tomar muito cuidado com relação à produção de gás carbônicos e de monóxido de carbono que a gente joga, né, na atmosfera do planeta. Então a gente começou a tomar consciência em relação a isso e começou a mudar algumas práticas, né? Por exemplo, nos grandes centros tem rodízio de carro. Em algumas cidades, né, tem o escapamento do carro é diferenciado, uma forma de estimular aí o consumo consciente. Alguns produtos começaram a tirar os gases, né? Por exemplo, o aerosol, o desodorante aerosol. Ele tem componentes químicos, né, que trazem malefícios para a saúde e também para a camada de ozônio. Quem aqui nunca ouviu falar na camada de ozônio? Por isso que a Amazônia, ela é tão importante, né, nesse controle. A Amazônia hoje é considerada o pulmão do mundo, né, por conta das árvores que fazem essa purificação, essa filtragem do ar. Então é legal a gente morar em ambiente que seja arborizado. Daí eu fico pensando, né, a gente tem mania de morar em um lugar e aí fazer o calçamento do terreno todinho. Calça tudo, transforma tudo em calçada. Tudo. Então, a gente não consegue mais plantar, né? Hoje, quando a gente fala em horta, a pessoa vem com um monte de garrafa PET pendurada ou com vasinho. Quando eu era criança, eu lembro que horta era no chão. Aquelas leiras enormes que a gente ia lá e coletava, né? No chão mesmo. Então, aqui, em Rio Branco, a gente esqueceu desse compromisso que a gente tem com as árvores, né? Então, a gente tirou tudo das encostas do rio, a gente transformou tudo em pasto, a gente calçou todos os nossos quintais, né? Então, assim, quem tem horta em casa hoje é considerado um ambientalista nato, de carteirinha. Aqui em casa, eu moro numa casa, né, mas a casa não é minha, a gente tá aqui por enquanto, que ela tem o terreno todo calçado, mas aí tem um pedaço entre o muro e a calçada que dá aproximadamente uns 3 metros, e mais um cantinho aqui na lateral das minhas janelas que tem 1 metro. Gente, eu tenho tanta planta aqui, que eu brinco que é a minha floresta particular. Mas eu tenho tanta planta que quando eu posto alguma foto, o pessoal pergunta: onde é que você mora? Eu na Nova Estação. Então eu não acredito. Tem uma floresta na tua casa? Tem. Onde eu moro, eu planto tudo. Porque eu me preocupo com relação à saúde dos meus pulmões, que já não é legal, né? Eu tenho 3 crianças em casa, então eu não quero que as minhas crianças sejam hospitalizadas por infecções respiratórias. Então a gente tem que pensar um pouquinho, né? O hortelã, ele purifica o ar. O manjericão, ele purifica o ar. Qualquer planta, gente, que faça fotossíntese, ela purifica o ambiente em que você está. Então é legal a gente ter algumas plantinhas dentro do ambiente doméstico ou na lateral da casa, né? Mas aí o acriano parece que esqueceu da essência dele. A gente tem que usufruir dos benefícios, né? Antes, a gente, quando o acre era completamente coberto, né, por árvores e tudo mais, as pessoas não desenvolviam tantas infecções respiratórias, né? Então a gente começou a desmatar tudo, encheu a atmosfera de CO2, contaminou e poluiu o ar, e agora está aí com dificuldade para respirar, né? Qualquer tipo de planta, Diana, porque faz a fotossíntese, né? Agora tem plantas que se dão melhor em ambientes domésticos, dentro da casa, né? Que a gente pode manter dentro de casa, não precisa ter um ambiente de quintal para plantar. O antúrio também, Maurício, verdade, né? Antúrio aqui no Acre a gente conhece com qual nome? Eu vou lembrar. Isso!
O Antura, ele tem outro nome, que é o lírio da paz. Eu gosto de planta também. Então, aqui, ó, a gente tem também o dióxido de enxofre, né? Que é um gás com um odor penetrante, que em concentrações elevadas, ele provoca afecções respiratórias, né? Ele fecha ali os pulmões, ele tem essa ação de broncoespasmo, ele fecha o pulmão da pessoa. Daí a gente precisa de um gás para abrir esse pulmão, que o gás que a gente utiliza é o oxigênio, principalmente dentro dos hospitais. Tá? Em planta, ele ocasiona efeito tóxico, vai causar manchas, né, e deixar a planta mais amarelada sobre a superfície das folhas, né? Quando você tem plantas em casa e elas assumem essa coloração, já observa se não tem nada em casa, tá? Que tá liberando aí, ó, dióxido de enxofre. Às vezes é um gás de cozinha vazando, né? Às vezes é um produto químico que a gente está utilizando. Tem um produto no supermercado que ele é líquido, o nome dele é sal amoníaco, tá? Claro que cada marca lança ele com um nome diferente, mas o componente dele, o componente químico dele, depois eu vou ver se eu acho uma foto e mando no grupo. Ele é rico em dióxido de enxofre e ele é um produto utilizado para limpar pisos e calçados, sabe aquele limpeza pesada? Mas já tá dizendo, limpeza pesada. É sal amoníaco que vem dentro dele. Ele libera amônia. Amônia é algo que a gente joga para fora do nosso corpo porque ela é altamente nociva para as nossas células. Daí as donas de casa tudo utilizando esse produto assim como quem usa uma aguinha com sabão. Então a gente tem que começar a ter uma observância maior dos componentes químicos que a gente utiliza no ambiente doméstico. Tá? Vamos prestar aí atenção, porque a gente acaba trazendo doenças para dentro da nossa casa. Os hidrocarbonetos, né, provêm da queima incompleta de alguns combustíveis, como, por exemplo, o óleo diesel, na desinstalação do carvão, tá? Ele fica presente na atmosfera e nessa atmosfera ele consegue brigar com o gás oxigênio. Então, ele vai acabar, né, ali nessa briga com o oxigênio, ele acaba gerando um outro gás que também tem um componente tóxico, que é o benzopireno, tá? Quem aqui já fez compostagem, que é quando a gente prende o lixo, né? E aí ele fica soltando um gás lá, e esse gás vai apodrecer e transformar aquele lixo orgânico em adubo? Ele produz um gás, esse gás é o metano, por isso que a gente cobre, abafa, porque se a gente entrar em contato com aquele gás, a gente vai se embriagar, tá? Numa coisinha simples, transformando lixo em adubo, né? Não sei se vocês já viram, mas a gente faz uma pilha lá de lixo, uma pilha de capim. Aí o capim secou todinho, daí a gente vai tirar, vai mexer naquela pilha, em algumas situações sai até uma fumacinha do meio do capim, aquele capim que já tá seco, né? E embaixo ali ele tá mais molhado e no meio ele já tá seco. Aquilo ali é gás e aquele gás é tóxico, é o metano ou o benzopireno. Quem aqui já ouviu falar que uma pessoa foi cavar um poço e morreu lá dentro? Pela ação do gás? Desmaiou e morreu? A pessoa nem percebe, vai cavando o poço, a terra vai soltando os gases e aí quando o povo encontra já tá lá mortinho da Silva, não tem mais o que fazer. Né? A terra libera gases, ela absorve esse gás e ela vai liberar. E se a gente não cuidar do nosso planeta, exatamente, Sebastião, lá no bairro São Francisco tem muito, eu morava lá e a gente atendia muitas pessoas, né? Que é lá, inclusive, que o meu pai comprou esse terreno e que o solo é completamente contaminado. As pessoas utilizavam ali nas proximidades do cemitério São Francisco como lixão, né? E até hoje, Bianca, o solo daí, ele é um pouco contaminado, né? Ali próximo ao cemitério, na rua de trás, ali já perto daquele colégio Isamelo, aquela parte ali era todo lixão. Eu lembro quando eu era criança, meu pai comprou um terreno ali e a gente foi um dos primeiros moradores daquele local. O solo completamente contaminado, tanto que a gente não criava animal. Todo animal que entrava lá morria, né? Planta que a gente colocava morria, porque o solo era contaminado. Né? Mas hoje já numa concentração bem menor, graças a Deus. Então a gente tem que prestar atenção nos poluentes que a gente gera para nossa atmosfera, porque a gente vai acabar adoecendo. Preocupado com isso, né? Tem lá a galera do verde, os ativistas do Greenpeace, né? Que é aquele povo que cuida da saúde dos oceanos, pedindo para a gente medidas simples, como por exemplo,
Para de usar canudo. Para de comprar escova de dente de plástico, utiliza a escova de bambu aí, que a galera vende, é até legal, gente, comprei, é um pouco caro, tá? Porque, por exemplo, a supermercado que eu uso é entre 10 e 15 reais. A de bambu é 30 conto, tá? Só que ela tem um período de vida maior, né? E a de bambu, ela é biodegradável, ela vai se decompor no ambiente. A de plástico, não. E eu não sei vocês, mas eu troco de escova todo mês. E aqui em casa eu troco a escova de todo mundo. Então, são 7 ao todo. Por mês, durante um ano, eu jogo um monte de escova fora. E eu já tenho uma idadezinha, né? Interessante, eu já tô com 32. Jogando esse monte de escova aí, daí eu comecei a prestar atenção nisso. Parei de usar canudo, proibi geral aqui em casa. Parei de utilizar copo de plástico também, que eu usava muito, que tem criança, né? Parei de utilizar, parei de comprar. E com isso, quando a população para de utilizar, a indústria para de fornecer. Então, eles pedem medidas simples. É tão simples parar de usar um canudo. É tão simples comprar uma escova de bambu, né? Parar de utilizar a escova de dente e comprar de bambu. Parar de utilizar pente de plástico e começar a comprar ele de pau, né? De madeira ou de bambu. Isso é tão simples. E a gente ajuda a preservar e a salvar o nosso planeta, porque esse lixo ele vai para algum lugar. E se a gente tocar fogo, ele vai liberar um gás, né? Quem aqui já ouviu que se tacar fogo em plástico vai soltar um gás? Não pode tocar fogo no plástico. Copinho descartável, né? Material. Em alguns lugares já é proibido, Luiz, mas a gente tem que contar com a conscientização das pessoas, né? Por exemplo, aqui em casa tem uma briga ferrenha. Meu marido, em todo lugar que ele vai, ele pede canudo. Mesmo sendo um lugar que, às vezes, tá lá a placa bem grandona, aí ele pede canudo e fala assim, esqueci. Aí ele devolve, mas ele ainda tem esse hábito de pedir o canudo. E olha que eu infernizo a vida dele, hein? Imagina uma pessoa que convive com outra que não tem a mesma preocupação, né? Porque a gente foi orientado a fazer isso. É difícil mudar, mas tem como, porque a gente está observando aí como é que está a situação do planeta. Ó, o pulmão do mundo está com Covid. A Amazônia está todo mundo morrendo. É o pulmão tá bichado. Tudo bem que o Covid ataca o pulmão, a gente já esperava, né? Que se o pulmão do mundo é a Amazônia, ele ia pegar a Amazônia. Mas é pra gente começar a analisar a situação. A enchente no Acre, vegetação segura enchente. Todos nós sabemos disso. Que vegetação segura a encosta e segura enchente. E a gente continua desmatando. Então, eu acho que a gente tem que começar a prestar atenção e começar a organizar a nossa casa, que é o planeta, né? Porque daqui a pouco não adianta você ter dinheiro para comprar água se você não tem água potável. Verdade, a gente é o cigarro e o mundo é o pulmão. Então, a gente está estragando ele. Nós estamos causando um câncer, né, no nosso planeta. Poluindo muito mais do que o nosso planeta suporta. Mas ainda dá tempo, né? O que os ambientalistas aí vêm batendo na tecla. Vamos preservar, vamos tomar conta, né? Existem as áreas de preservação ambiental. Eu sou a favor da preservação ambiental em algumas áreas, como, por exemplo, o Horto Florestal, né? É uma área tão legal a gente passear ali dentro, a gente sente ali que o ambiente é diferente, apesar, né, da criminalização ali dentro ser complicado, mas a gente ainda tem um ambiente que a gente pode, né, fazer a nossa caminhada ali e sentir um pouquinho da natureza. Afinal de contas, todo mundo diz que a gente mora dentro do mato. E aí tu vai passear em Rio Branco, as casas é tudo com cimento até a pleura, né? Já não basta as construções monumentais, ainda calça o terreno inteiro. Então, poxa, a gente mora na região amazônica. Ainda dá tempo da gente lembrar da nossa principal influência, que são os índios, né? E começar a cuidar do nosso planeta, do ambiente que a gente vive, com simplicidade. São coisas simples, como, por exemplo, começar a prestar atenção no produto de limpeza que você está comprando, né? Começar a observar se o teu shampoo tem bisfenol A. Começar a prestar atenção se a mamadeira do teu filho contém BPA, né? Que é um componente tóxico que a gente encontra nos plásticos. Então, observa lá, e são medidas simples, é muito simples, tá? A gente não precisa começar sendo louco, virar vegano, vegetariano de uma hora para outra. Não, é medida simples. Começa não comprando mais plástico. Depois, começa, em vez de pegar sacola no supermercado, pegar caixa de papelão,
né? Ou então compra aquela sacolinha de feira que tu vai ter a tua sacola sempre. Depois verifica a questão de trocar a escova de dente. Depois verifica um shampoo que seja livre de bisfenol A, que seja livre do B-pantenol, né? Observa. São medidas muito simples que a gente consegue mudar algumas questões. Tem aqui, ó, vários movimentos de defesa do meio ambiente. O IA, que é o Instituto, né, de Estudo Amazônico e Ambiental. No governo PT, esses estatutos eles ganharam força, né, ganharam voz. No tempo do Chico Mendes também, a gente começou a ser visto e ouvido. O problema é que tiveram que fazer muitos acordos com outros países. Esses países desembocam um dinheiro interessante aqui para algumas ONGs, né? E aí acontece o que a gente sabe que infelizmente acontece no Brasil. Mas esses institutos, eles ficam responsáveis pela conscientização da população ribeirinha. Por exemplo, a Embrapa, ela orienta ao colono plantar sem fazer queimada, né? Porque a gente tinha aqui no Acre a cultura da queimada para mudar o roçado. Então, entra o Instituto da Embrapa, ensina o colono a como ele fazer a compostagem de maneira segura e a como ele mudar, né? Como ele plantar sem fazer a derrubada e, consequentemente, a queimada. Então, tudo isso a gente tem repasse. A gente tem aqui a FUNTAC, que ensina como a gente utilizar os recursos naturais para que essas famílias consigam se manter. Na UFAC, eles ensinam, através das palestras e capacitações, como as mulheres utilizar o babaçu, o cupuaçu, transformar os insumos da floresta em remédios naturais para vender, transformar em cosméticos para vender. Por isso que a Natura, né, é riquíssima, porque ela trabalha com essa questão, né, da conscientização dos povos. É legal a gente consumir essas marcas que trabalham, né, com a captação dos recursos naturais e devolve esse dinheiro de alguma forma para essas mulheres que vivem ali. Então, os óleos naturais, o óleo de babaçu, o óleo de coco, o óleo de buriti, tudo isso é extraído da região amazônica e volta de uma forma positiva. Então, foi incentivado, né, esse colono ribeirinho a produzir com qualidade para sua subsistência sem agredir o meio ambiente, né? E essas ONGs também ficam de olho na ação do homem como um todo, né? Como sendo o homem o principal devastador. Então, a gente tem aqui, ó, o Greenpeace e a WWF, né, que é o Fundo Mundial para a Natureza. Eles são mais responsáveis por essa ação, por essa coleta de recursos no mundo todo. Mas todos os países do mundo têm uma atenção diferenciada com a região amazônica como um todo, tá? Na floresta amazônica do Peru, da Venezuela, um pouco na Argentina e principalmente no Brasil. Por isso que todas as vezes, né, que o homem ele quer devastar ou acontece alguma coisa na floresta amazônica, é de interesse mundial, porque vem recursos, vem repasses, né? E aí uma forma de frear esses acontecimentos no Brasil é tirando algumas indústrias daqui, porque uma forma de manter, né, a floresta em pé e manter alguns recursos naturais é trazendo indústrias para o Brasil ou repasse de algumas indústrias. Então, uma forma de penalizar essas ações é tirando essas indústrias do solo brasileiro, tá? Que aí a gente vai ter algum probleminha em relação a isso. Então, gente, para a aula de hoje era isso que eu queria trazer para vocês, tá? Com relação à nossa conscientização da utilização dos componentes químicos e biológicos e os problemas que eles acarretam para a nossa saúde. Daí, nas próximas aulas, a gente vai terminar aqui, ó, com relação aos esgotos. Mas já queria falar para vocês que a fossa absorvente, né, ou a fossa séptica, ela já vem sendo abolida, né, em algumas situações. A pessoa recebe, né, um auxílio do governo para que ela consiga colocar a água dela ou, né, os insumos da casa, a rede de esgoto, numa rede de esgoto geral, no esgoto particular, numa rede de esgoto geral. E a gente faz isso, né, e repassa para a prefeitura depois, pagando em pequenas prestações, que a gente chama de IPTU,
tá? Então, aqui no estado do Acre, uma forma de trocar a fossa séptica ou a fossa absorvente, que é aquela que a gente considera privada, que é aquele buraco, né? Onde a gente ia lá e depositava os dejetos fecais. Então, a gente conhece ela como fossa absorvente. Também já foi proibida aqui no estado do Acre. E o tanque séptico está sendo substituído pela rede de esgoto e a gente paga isso em forma de IPTU, tá? Quem já tem sabe que quando passa o esgoto, às vezes a encanação do esgoto não tá nem pronto, mas o IPTU já chega pra gente pagar a conta, né? Porque tem essa rede, essa captação, essa coleta, que é o que facilita pra gente não contaminar o lençol freático, para que o nosso vizinho possa, enfim, ter o poço dele na santa paz de Deus, sem que a gente atrapalhe, né, essa coleta de água desse coitado com os nossos cloriformes fecais. Para hoje era isso.